O capítulo 11 ensina a criar as bibliotecas de símbolos do AutoCAD. Os símbolos do desenho são chamados blocos. Então, a gente vai aprender a criar blocos e inserir blocos. E a gente também pode associar informações a esses blocos e depois extrair uma lista de informações do desenho. Então, tudo isso a gente vai ver no capítulo 11. Bom, vamos lá, pessoal. Então, para criar um bloco, a primeira coisa vocês vão desenhar o que vai ser esse bloco com os comandos de desenho do AutoCAD. Linha, círculo, achura, texto, tá? O bloco, ele pode conter layers, onde estão cada um dos elementos do desenho. Então, a gente criou aqui o layer da achura, onde nós colocamos a achura, e o layer mobiliário, onde a gente colocou as outras linhas do bloco, tá? A vantagem de você criar um bloco com layers é que na hora que você inserir esse bloco num desenho, cada elemento do bloco já vai cair no seu layer correto, ok? Muito bem. Então, feito o desenho, tá? A gente pode criar o bloco com o comando writeBlock, tá? A gente tem o comando writeBlock que, quando ele cria um bloco, ele cria um arquivo DWG, grava numa pasta e você pode inserir esse bloco em qualquer outro desenho. O comando block, ele cria um bloco que fica somente associado a este desenho no qual ele foi criado, tá? Então, vamos criar o bloco aqui com o comando wblock, que é o writeBlock. Nessa janela, eu vou selecionar o ponto base de inserção do bloco. Então, é interessante escolher um ponto interessante que na hora de você inserir o bloco, esse ponto seja um ponto estratégico. Vou pegar esse ponto aqui do fundo da poltrona. Depois tem que selecionar os objetos que vão fazer parte do bloco. Vou selecionar a opção Retain, que ele vai reter esse desenho na tela nesse arquivo. Seleciono todos os elementos que vão fazer parte do bloco. Volta para essa tela. E em seguida, aqui embaixo, a gente vai definir em que pasta vai ser gravado esse bloco. Então, eu vou selecionar o bloco poltrona. Vou dar o nome de poltrona aqui, tá? Ele vai gerar um arquivo DWG. Muito bem, está criado o bloco. Num outro arquivo de desenho, num arquivo novo, que não tem os layers daquele bloco, eu vou inserir aquele bloco. Então, para inserir o bloco, a gente vai usar o comando Insert. No comando Insert, vou selecionar Browse, para chegar até a pasta onde eu gravei o meu arquivo. Seleciono o bloco e eu tenho que definir o ponto de inserção do bloco. Eu vou pedir para inserir, para especificar na tela. A escala, eu vou deixar escala 1. Eu posso inserir o bloco numa escala diferente da que eu criei. E o ângulo de rotação, eu vou pedir para deixar o ângulo 0. Ou eu posso pedir para especificar na tela. Vou pedir para especificar na tela. Muito bem. O bloco vem pendurado no meu cursor pelo ponto de inserção que eu selecionei anteriormente. E o AutoCAD, acompanhe pela linha de comandos, me pede de inserção deste bloco. Então, eu vou inserir ele. Em seguida, ele me pede o ângulo de rotação. Eu vou deixar Enter. E o meu bloco está inserido na tela. Eu vou inserir outras vezes o mesmo bloco. Quando eu voltar no comando Insert, esse bloco já está no meu arquivo de desenho. Então, eu posso selecionar por aqui e marcar um ponto de inserção na tela. Vou marcar um ponto aqui. E agora eu vou dar um outro ângulo de rotação. Vou inserir mais uma vez.
E eu tenho 3 cópias do mesmo arquivo nesse desenho novo. Muito bem. O bloco é um elemento único para o AutoCAD. Vejam, na hora que eu seleciono, aparece um grip. Eu posso, por exemplo, mover esse bloco. Eu não posso, por exemplo, apagar a hachura desse bloco. Todos os elementos do desenho fazem parte do bloco. Se eu tiver que alterar esse bloco, eu posso usar o editor de blocos do AutoCAD. Aqui na aba Insert, a gente tem o comando Block Editor. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu posso alterar esse bloco aqui nesse desenho. Eu seleciono o Block Editor e os blocos que eu tivesse inserido nesse arquivo apareceriam listados aqui. Como eu só tenho um bloco, eu vou selecionar a poltrona e dar OK. Ele entra numa área do AutoCAD, que é o editor de blocos, uma nova aba na Ribbon, tá? E aqui eu posso, com todos os comandos do AutoCAD, alterar esse desenho. Posso dar fillet, chamfer, mudar a hachura, várias alterações. Eu vou apagar essa linha e vou fazer uma linha atrás, que vai ser um arco. Então, vou fazer um arco aqui, que vai ser o encosto da poltrona. Posso mudar os objetos de layer. Eu salvo na aba Block Editor. E depois eu fecho o editor de blocos. Vejam, todos os blocos foram alterados no meu desenho, tá? Então, é conveniente você alterar os blocos pelo editor de blocos, tá? Uma outra alternativa seria explodir o bloco, mas se a gente explodir o bloco, a gente perde algumas características dele. É bom deixar isso só para último caso, tá? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Eu vou explicar para vocês como é que a gente usa os atributos através de um carimbo, tá? Então, a gente vai usar aqui como exemplo um carimbo, tá? Que pode ser usado numa folha. Então, esse carimbo vai ser um bloco, só que cada vez que eu inserir esse carimbo numa folha, eu vou preencher os dados da folha, tá? E esses dados da folha são exatamente os atributos, ok? Então, primeira coisa, eu vou criar um desenho do meu carimbo, com os comandos de desenho do AutoCAD, exatamente igual eu fiz no outro bloco que a gente acabou de apresentar. Então, nesse bloco aqui eu tenho linhas e textos, tá? Também tenho alguns layers, onde eu separei as informações de linhas no layer margem e texto no layer texto, tá? Então, antes de criar o bloco, eu vou criar os atributos, tá? Para criar atributo, eu vou na aba Insert e vou no comando Define Attributes, tá? Então, nessa janela aqui, eu vou fazer um atributo para cada um dos campos do meu carimbo, tá? Então, eu vou repetir várias vezes o mesmo comando, tá? Então, quando eu crio um atributo, ele pode, tá? Que ele pode ser invisível, pode ser constante. Todos esses itens aqui estão explicadinhos no livro, tá? E eu vou preencher esses campos aqui. Então, o tag é uma informação que vai ser o dado do campo que eu estou inserindo o atributo, tá? Então, eu vou chamar esse tag aqui, por exemplo, de título, tá? Que vai ser o título do meu projeto. O prompt é a pergunta que ele vai fazer para o usuário, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, nome do projeto, tá? E o default, eu vou colocar aqui, por exemplo, edifício, tá? Esse atributo vai ser um texto que vai estar nesse campo aqui, então eu tenho que definir todas as propriedades de texto. Vocês podem criar um estilo de texto já com a altura correta que deve sair no carimbo, tá? Então, eu criei aqui um estilo de texto para o carimbo,
que tem essa altura 3, então eu vou dar um OK. E ele vai pedir a posição desse texto no meu bloco, tá? Então eu vou colocar aqui. Muito bem. Em seguida, eu vou passar para o próximo atributo, que é a descrição. Então, eu vou repetir o comando define attributes, tá? O meu campo agora é o campo descrição, tá? E o prompt vai ser o nome da folha, por exemplo, tá? Então, essa folha vai conter, por exemplo, plantas, tá? O default é o texto que já vem definido no atributo, mas você pode alterar, tá? Vocês vão ver no final, quando ficar pronto, já vai aparecer esse texto. Vou dar um OK. Então, a descrição dessa folha é plantas. Vou repetir o comando, tá? Para o próximo atributo, que vai ser correções. Tá? O prompt aqui eu vou pular, tá? Ou melhor, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, número da correção, que é o que a pessoa vai ter que escrever. E o default, vou colocar aqui correção 01, tá? E vou colocar neste ponto aqui. Vamos repetir para o próximo campo, que vai ser o nome do desenhista. Então, o tag é desenhista. E o prompt, a pergunta, vai ser nome, tá? E o default pode ser o nome de uma pessoa, tá? Próximo item, o próximo campo é data. Aqui, se eu não colocar nada no prompt, ele vai usar o mesmo dado do tag para o prompt. Eu vou deixar em branco aqui. Então, eu vou deixar o default da data aqui, por exemplo, dia, mês, ano, 2015. Vamos repetir mais uma vez para o campo da escala. Então, o tag aqui é escala. O prompt, eu vou deixar uma escala que eu uso mais, por exemplo, 1 para 100. Oh, desculpe. O default, que vai ser a escala, 1 para 100. E aqui o prompt eu não vou colocar nada, ele vai me perguntar escala. E por fim, o número da folha, tá? Então, eu vou repetir de novo. O tag aqui vai ser folha. A pergunta vai ser número, tá? E o default vai ser folha 01, por exemplo. Vou colocar esse campo bem aqui centralizado. Depois de definido todos os atributos, aí eu vou criar o bloco, da mesma maneira que a gente fez no bloco anterior com o comando wblock. Então, eu vou em write_block, eu vou colocar aqui o ponto base do meu carimbo, eu vou definir o canto inferior direito, porque se eu já tiver uma margem, eu sempre tenho esse ponto de referência para inserir o carimbo, e vou selecionar os objetos, tá? Então, vejam, eu vou selecionar aqui todos os objetos, tá? Os atributos e os elementos do bloco. E vou salvar numa pasta, tá? Então, eu vou salvar na pasta meus documentos. Esse bloco foi feito em milímetros, tá? Eu tenho uma distância, eu vou mostrar para vocês aqui o comando distance. A distância dessas linhas, essa linha tem o comprimento de 150 unidades, tá? Que são 150 milímetros. Na hora que eu inserir numa folha, vai dar 15 centímetros, tá? E ela tem uma altura de 80, tá? 80 milímetros, tá? Ou seja, 8 centímetros, tá? Muito bem. Agora eu vou inserir esse bloco num outro arquivo novo, como se eu tivesse inserido numa folha, tá? Que eu já tenho a margem. E aí, ele vai me solicitar os atributos. Então, nós vamos lá no comando insert. Eu vou na minha pasta documentos, ou na pasta que vocês guardaram o seu bloco. Em seguida, vai ser questionado o ponto de inserção, então vocês deixem para especificar na tela. A escala, vou manter na mesma escala em que eu criei, e o ângulo de rotação eu vou deixar 0, tá? Que eu não vou rotacionar o carimbo. Em seguida, vou colocar ele aqui num canto, né? Na realidade, a gente estaria colocando ele dentro de uma margem de uma folha,
mas aqui é só um exemplo. E vejam, sou questionada sobre os atributos. Então, agora aqui são campos em que eu posso preencher de maneiras diferentes para cada uma das folhas que eu colocar esse carimbo. Então, o número da folha, por exemplo, vamos supor que essa vai ser a folha 2. A escala, eu posso manter essa escala, a data. Então, eu vou colocar aqui uma data, por exemplo, 22 de junho de 2015. Nome, eu posso alterar o nome. Então, vejam, alguns valores vêm como pré-determinados, mas eu posso alterar ou posso aceitar, tá? Então, número da correção, nome da folha, é uma folha de planta do térreo, por exemplo, tá? E o nome do projeto, então, vamos supor que o nome do meu projeto é Edifício Amazonas. Então, vejam, são campos preenchíveis em que podem ser alterados em cada uma das folhas. Então, tenho aqui o meu carimbo preenchido com todos os dados. Então, essa é uma das formas de utilização de atributos, para você preencher uma tabela, um item, o carimbo, ou a gente tem outros exemplos no livro que a gente ensina como que você pode colocar um atributo para um elemento e depois extrair uma lista de material, ok?